Oi, Caleb. Olá para você que está ligado no Balanço Geral. Vamos com as informações do esporte. Os meninos do Marcílio venceram mais uma. Ontem no Gigantão, 2-0 para cima da Chape. Veja. Jogo atrasado da 7ª rodada e logo aos 11 minutos, Emerson fez esse golaço de cabeça. Que pontaria, hein, garoto? No ângulo. No finalzinho do jogo, bela jogada do Marcílio. Gabriel Silva, de volta ao Marcílio e fazendo gol. Fim de jogo, Marinheiro 2, Chapecoense 0. Terceiro lugar para o Marcílio. O sonho de jogar a Copa São Paulo do ano que vem está cada vez mais perto, porque o Marcílio está abrindo vantagem dentro do G4. Ainda faltam algumas rodadas, mas o Marinheiro está brigando bem demais. Sobre o Marcílio, ontem repercutiu nos grupos da torcida esse vídeo do professor Marco Antônio. Se liga. O professor Marco Antônio trabalha em Araquari. Ontem foi combinado de eles irem trajados de criança. A lembrança da infância do marcilista é de ir com o pai ao Gigantão. Por isso, ele foi de jogador de futebol. Como os alunos sabem que o prof é marcilista, fizeram essa homenagem muito legal para ele. Que registro, hein, professor Marco Antônio? Obrigado pela audiência e parabéns por ensinar as crianças a torcerem legal, a torcerem pelo Marcílio Dias. E o professor Marco é tão fanático pelo Marcílio que ele tem uma história de viagem para o Piauí em plena pandemia de Covid-19, quando não podia ter público no estádio, lembra? 2020, 2021. Altos e Marcílio ele assistiu lá no Piauí. Mas deixa ele contar essa história pra gente. Fala, Marco! E aí, pessoal? A minha história no Piauí começou no domingo, no jogo em Itajaí. Eu fui assistir o jogo na casa do Schwenk, ali no prédio, ao lado do Gigantão. E a hora que acabou o jogo eu decidi, eu vou para o Piauí. Na segunda-feira eu comprei a passagem, reservei o hotel e um carro. Parei na quinta-feira de manhã, eu fui para o Piauí, reservei um carro lá. Na sexta fui no hotel onde o Marcílio estava, conversei com algumas pessoas do Marcílio e eu tinha certeza que eu não ia entrar no estádio, porque era na época da pandemia. Mas no sábado à noite eu tive a grata surpresa que o presidente Hercílio me passou que eu iria assistir o jogo com eles lá na arquibancada no estádio do Altos. E para mim foi uma emoção gigantesca estar lá, mesmo apesar da derrota. Para mim foi uma história marcante na minha vida que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Que história, hein, professor? Você viveu todo o contexto daquele jogo da Série D do Brasileiro, quartas de final. Eu, como jornalista, queria muito ter ido. Infelizmente, na época da pandemia, a gente não foi. Fizemos o Off-Tube, né, que é o jogo do estúdio. Mas, como diz o PVC, né, por que é importante ter o jornalista na cena do crime? Por conta da cena do crime. Vivenciar todo aquele contexto contra o Marcílio, né, e que depois culminou na eliminação do Marinheiro em 2020 pela Série D. No Bento Freitas, o Barra perdeu na Série D do Campeonato Brasileiro. Confira como foi a derrota do Pescador para o Chavante. A primeira etapa da partida teve chances para as duas equipes. Tanto o Barra quanto o Brasil lutaram para marcar, mas a condição do gramado não estava das melhores por conta da chuva. E o que mais importa no futebol, o gol saiu só na segunda etapa, aos 7 minutos. Infelizmente não foi da equipe de Balneário Camboriú. Vinícius Charopem marcou um golaço que garantiu a primeira vitória do Chavante na Série D. Final, Brasil 1, Barra 0. Mesmo com a derrota, o Pescador segue na vice-liderança do grupo A8 com 6 pontos. O próximo desafio do time catarinense é domingo, às 4 horas da tarde, contra o Cianorte do Paraná, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O Charopem fazer o gol da vitória do Brasil contra o Barra, hein? E ontem, na sede da Federação Catarinense de Futebol, foi realizado o Conselho Técnico da Série C. 5 clubes confirmaram presença no campeonato. Fluminense de Joinville, Imbituba, Jaraguá de Jaraguá do Sul, Pedra Branca de Palhoça e Porto de Porto União. O início da Série C do Catarinense está marcado para o dia 8 de setembro. A primeira fase da competição será turno e retorno.
A cada rodada, uma equipe estará de folga. Os 2 melhores sobem e fazem a final da Terceirona de Santa Catarina. E o jogo de sábado do Brusque com o Amazonas mudou de estádio. Inicialmente marcado para a Arena da Amazônia, Amazonas e Brusque será no estádio Carlos Amit. O Amazonas, em parceria com o governo do estado, fez algumas adequações no estádio Carlos Amit, que tinha capacidade para receber apenas 6 mil torcedores. Com arquibancadas móveis, o estádio passou a poder receber até 10 mil pessoas. Também foi colocado iluminação para receber jogos à noite. Esse estádio, Carlos Amit, leva o nome de um jornalista esportivo importante lá da região do Norte e foi construído para a Copa do Mundo de 2014, para ser centro de treinamento para algumas seleções da Copa de 2014. E ano passado, o Amazonas fez vários jogos da Série C lá no Carlos Amit e volta a fazer jogos agora pela Série B do Brasileiro e vai ser contra o Brusque neste sábado. E para a gente fechar o esporte, vamos falar de base. De novo, a gente abriu falando do Marcílio, agora fala do Barra, porque os meninos também vêm dando show. Vitórias e golaços nas categorias Sub-14 e Sub-15 do Barra. Acompanhe. Depois do segundo jogo oficial da história na categoria Sub-14, o Barra é líder do Grupo A no Campeonato Sul Brasileiro BG Prime. O Pescador venceu o Brusque por 2-1 ontem, em partida realizada no CT. Na primeira rodada, o clube de Balneário Camboriú empatou com o F10 Sports em Curitiba. Já no Sub-15, o Pescador vive um momento iluminado. Vice-líder do Campeonato Catarinense, o Barra também está no topo do Sul Brasileiro BG Prime com 6 pontos. Na quarta-feira, vitória para cima do Brusque por 3-2. Se liga no golaço do Anthony, o terceiro gol do Barra. Gol de gente grande. Qualidade demais, hein, Anthony? Golaço do Anthony. São essas as informações do esporte. Volto com você.